Olá pessoal, tudo bem? Vamos então iniciar a nossa aula 4 do nosso curso de Sistema de Informação Geográfica aplicado ao inventário florestal. Nessa aula 4, nós veremos o resultado do sistema propriamente dito. Esse nome que demos foi para deixar bem caracterizado que estamos trabalhando com um sistema de informação para projeto florestal, porque além do inventário florestal, ele abrange também outros aspectos relacionados a projetos florestais. E esse sistema, acabou ganhando o nome de Sisflora. Então, vamos lá. Como estamos tratando de um sistema de informação geográfica aplicado ao inventário florestal e apresentamos até agora a preparação de um sistema de banco de dados, demos um nome para esse sistema de banco de dados aplicado ao inventário florestal com o objetivo de um sistema de informação geográfica de Sistema de Informação para Projeto Florestal, com o apelido Sisflora. Então, nós vamos mostrar daqui para frente a estrutura do sistema de banco de dados com o nome Sisflora. O banco de dados relacional que escolhemos para trabalhar foi o PostgreSQL 9.5. Nós detalharemos para frente as questões relacionadas a este banco de dados. O banco de dados, o lugar onde ficam os dados, se identifica como um back-end, o que está atrás. E vamos ver aqui os slides que veremos aqui para frente com a estrutura desse banco de dados. Nós utilizamos o front-end, que é um aplicativo de gerenciamento que fica no cliente, chamado PGAdmin 3, versão 1.22.1. Essa versão desse aplicativo é muito prática. Nós trabalhamos desde o começo com esta aplicação, com este front-end. Ele é intuitivo, ele é simples, ele é prático, mas a versão 9.5 desse banco de dados é a última atualização que permite trabalhar com o PGAdmin 3. A partir da versão 9.6, é necessário utilizar o PGAdmin 4. Mas, pela característica do banco de dados, do Postgre, podemos tranquilamente trabalhar durante alguns anos ainda daqui para frente com a versão do 9.5, que já incorporou diversos avanços e progressos relacionados a esse banco de dados. Recordando um slide anterior sobre a estrutura de banco de dados, já definimos o nome do banco de dados, Sisflora. Então, o próximo passo agora é definir os esquemas, ou seja, os agrupamentos das tabelas. No nosso caso, nós definimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 esquemas, sendo que outra característica também que adotamos no nosso banco de dados, a maior parte das nomenclaturas e identificações nós fizemos em inglês para facilitar o entendimento mais amplo, mais universal. Em alguns casos, muito poucos, permaneceu alguma nomenclatura em português, que foi lá no início e foi mais simples, mais fácil deixar essas nomenclaturas originais, que já tinha muita coisa feita em cima sobre ela, mas a maioria estão em inglês.
Seguindo isto, vemos que temos um esquema que está em ordem alfabética, aonde dentro do banco de dados se explora, temos aí 10 esquemas, sendo que o primeiro é o Customer, que trata das tabelas relacionadas ao cliente, que tem características próprias do cliente. O esquema Forest Env, onde estão as tabelas, funções e visões relacionadas ao inventário florestal propriamente dito. O esquema People, que tem as tabelas relacionadas ao assunto pessoas. O esquema Production, que tem algumas tabelas relacionadas ao assunto da produção. O esquema Project, que está relacionado aos assuntos dos projetos. O esquema Public, que vem por default na instalação do banco de dados PostgreSQL. O esquema Rotation, que trata de algumas funções relacionadas às rotações. O esquema Rural Prop, que trata dos imóveis rurais. O esquema Topology, que é instalado por default quando se cria as extensões do PostGIS. E por último, aliás, tem o esquema Topology, já falamos, o esquema Topology, e por último o esquema Transfer, que foi um esquema onde nós criamos para uma zona de transferência de tabelas. É o que nós costumamos chamar de zona de bagunça, onde se importa, se exportam tabelas, se trabalha, é como se fosse uma área de interface, uma área onde se importa, se exportam tabelas, se prepara para exportar dados do banco de dados, uma área de transferência, e esses dados ficam lá armazenados. Ele serve para importar tabelas que serão adaptadas e revistas e editadas para a inserção dos dados no banco de dados, enfim, uma área de trabalho. E com esse objetivo realmente do nome, uma área de transferência. Bem, recordando todos os passos que demos em relação ao sistema de banco de dados, passamos pela modelagem, depois da modelagem passamos pela normalização, da normalização passamos pela estrutura. Resumindo essas 3 etapas, e já apresentado o nome do banco de dados e apresentado os esquemas, vamos agora começar a detalhar as tabelas. Lembrando que elas representam o agrupamento dos dados reais em objetos, como demonstramos no fluxograma. Lembrando, lá no fluxograma, o primeiro grupo, o primeiro objeto foram as pessoas. Então, a tabela das pessoas é a primeira etapa importante para a montagem do nosso banco de dados. Então, está aí apresentada a tabela People, onde ela tem o campo GID, que nós já relacionamos que é o campo de chave primária. Ela tem os 2 campos GID TPPOP e GID MUNI, que se referem aos dados que estão em outras tabelas, de acordo com a normalização. Quando esses dados se repetem, ele deve estar em outra tabela. E no caso da tabela People, isso acontece com o tipo de pessoa, que podemos ter pessoa física ou pessoa jurídica, e o nome do município aonde se refere o endereço dessa pessoa. Então, em vez de escrevermos o nome do município, o nome desses municípios constam de uma outra tabela. E essas tabelas têm a relação de 1 para muitos. Então, significa que um município pode estar representando muitos registros na tabela pessoa, e um tipo de pessoa pode representar muitas pessoas na tabela pessoas.
Então, esses são campos de dados fixos, onde o tipo de pessoa praticamente não se altera, os municípios praticamente não se alteram, mas os outros campos, eles são do tipo variável. Então, name, INDATE, CPF, CNPJ, address, bairro, CEP, phone, e-mail e outras informações são dados variáveis, informações que para cada registro podem variar. E os dois primeiros, após o GID, são do tipo fixo, dados que pouco variam. Por isso, vocês irão perceber que quase todas as tabelas que têm dados fixos, elas iniciam com a sigla TP. Alguns raros casos, como nesse do município, acabou permanecendo sem a sigla TP. Seguindo a sequência do nosso fluxograma, o outro objeto que nós identificamos foi o contrato. Então, apresentamos aqui a tabela contrato, onde ela tem seu campo GID, seu primary key. Os dois primeiros campos ou colunas são os campos relacionados aos dados fixos, dados que constam em outra tabela, onde se relaciona uma tabela com a outra através de números inteiros. Então, na tabela contrato, nós digitamos o número da pessoa que está na tabela people, onde a mesma tabela people tem finalidade de preencher os dados das duas primeiras colunas após o GID, que é o GID Cust, do Customer, que é o que representa o cliente, e o GID Sup, que é o Supplier, que é o fornecedor. Ambos são pessoas que devem estar disponibilizadas na tabela People. E de acordo com aquela restrição que nós falamos e comentamos anteriormente, se ele não existir lá, ele não vai permitir colocar aqui, porque essas duas colunas têm aquela restrição do tipo foreign key, ou chave estrangeira. Os demais campos, contract, contraval, inidate, finidate, ART, atestado, CAT e object, são campos de dados variáveis que são inseridos a cada contrato que são realizados. A próxima tabela que veremos, que está no esquema RuralPop, tabela RuralProp, essa apresentação, esquema e tabela, é a forma que o PostgreSQL entende a identificação de uma tabela. Quando omitimos o nome do esquema, ele entende que a tabela está localizada no esquema public. Quando queremos identificar uma tabela que está localizada num esquema diferente do public, nós precisamos colocar o nome do esquema, ponto, o nome da tabela. Bem, essa tabela RuralProp, vejam que é uma tabela relativamente complexa. Ela tem vários campos de dados fixos e tem um outro grupo de campos de dados variáveis. Essa tabela RuralProp, ela é utilizada para a questão do georreferenciamento do imóvel rural, e muitas das informações que estão aqui representadas nelas, apesar de não ter uma influência direta nos assuntos relacionados ao inventário florestal, eles são necessários para os aspectos relacionados ao georreferenciamento do imóvel rural. Esse assunto será objeto de um outro curso, mas como esse nosso curso é relacionado ao inventário florestal, nós vamos nos ater, vamos explicar os pontos da tabela RuralProp que interferem com as questões relacionadas ao inventário, sendo que praticamente o que interfere é apenas a identificação de um imóvel, o nome do imóvel. Então veja, vamos agora, vamos ver aqui
a explicação das colunas da tabela RuralProp. A primeira coluna é a GID, como já falamos anteriormente. Nós temos a segunda coluna, que é o GID-PEOP, que se relaciona à pessoa, já falamos disso também. Temos o GID-CONTRA, que acabamos de falar no slide anterior. Temos o GID-CNS, que é o Código Nacional de Serventia, que diz qual é o cartório que pertence àquele imóvel. Temos o GID-TP Legal State, que diz o status legal daquele imóvel, conforme estabelece as normas do INCRA. O GID-TP Prop Class, também relacionado ao INCRA, é a classe de proprietário. Temos o tipo de documento, que é o GID-TP-DOC. Temos o tipo de proprietário, que é o TP-ON. Temos o GID-TP-STAT, que é o status daquele imóvel, e daí para frente temos os campos variáveis, que é o propname, o matrícula, área doc, folha, livro, registro, CCIR, NIRF, a verbação da reserva legal, que é o AVRL, o CAR, a data do CAR, o início da validade desse imóvel, o fim da validade e as observações necessárias. Um comentário importante que vocês observarão que muitas tabelas têm campos de inidate ou finidate ou algum número relacionado a uma data de início, a uma data de fim. Isso significa que essa informação ela pode ter prazo de validade. No caso do imóvel, eu posso comprar o imóvel numa situação e ele pode ser remembrado, ele pode ser dividido, ele pode ser vendido, ele pode ser arrendado, ele pode mudar de nome, ele pode ter várias situações onde aquele imóvel, apesar de ser a mesma matrícula, né, que é o que caracteriza os aspectos que caracterizam o imóvel único, além do campo GID, são a matrícula e o GID-CNS. Então, a identificação única de um imóvel se refere a um determinado cartório com uma determinada matrícula. Não podem existir dois imóveis com o mesmo CNS e a mesma matrícula. Esses são os dados únicos de um determinado imóvel. Nome de imóvel não é característica única, que podem ter imóveis com o mesmo nome, mas terem CNS e matrícula diferentes. Então, esse assunto relacionado a imóveis rurais, como dissemos, ele é um assunto muito amplo, ele é objeto de um curso específico para isso, mas como no caso do inventário florestal, em algumas situações precisa haver o imóvel, né, o nome da fazenda, nós precisamos incluir esta tabela, e desde que essa tabela está incluída no assunto do inventário florestal, precisamos mostrar para os nossos alunos as outras tabelas que têm relacionamento com ela para que haja uma compreensão do banco de dados quando estiver sendo trabalhados por vocês. Seguindo a sequência do nosso fluxograma, o próximo objeto transformado em tabela é o nome do projeto, que a tabela se chamou ProjName dentro do esquema Project. Como comentamos anteriormente, Project é o esquema, ponto, ProjName, o nome da tabela, onde a primeira coluna, a coluna GID, as três primeiras colunas são informações de dados tipo fixo. Então, desculpe, eu estou chamando a tabela People de dados fixo, mas People ela tem na sua tabela campos fixos e campos variáveis, né? Eu acabei me confundindo um pouco e, na verdade, são tabelas de referência.
são tabelas que precisam, que não, dentro da tabela ProGName, por exemplo, nós não vamos escrever lá o nome da pessoa que é o proprietário daquele projeto. Nós vamos buscar este dado na tabela People. Assim como o PMU se refere à unidade de manejo e produção. Esse campo permite que um projeto tenha um agrupamento de projetos. Em muitas situações, existem mais de um projeto próximos e que há um interesse de se fazer um agrupamento desses projetos em uma unidade administrativa maior, porque o projeto, como nós dissemos, ele é apenas um nome. Ele não se refere necessariamente a um imóvel. Como dissemos, vamos repetir, um imóvel pode ter vários projetos e um projeto pode ter vários imóveis. Então, não existe uma relação fixa, direta entre projeto e imóvel. Imóvel é um dado geográfico, ele existe lá geograficamente, ele tem aquela tabela do RuralProp, que trata dos aspectos administrativos do imóvel, que pode ter ou não dados geográficos. Mas a fazenda é o objeto que tem dados geográficos. O nome do projeto é apenas um nome. O nome do projeto não tem necessariamente um dado geográfico. O que vai ter dado geográfico são os usos da terra, né? Que são sobrepostos ao imóvel. Então, eles são independentes do imóvel. O imóvel, que nós chamamos na tabela RuralProp, se caracteriza a uma matrícula. Tem os seus limites, né? O projeto, ele vai ser caracterizado pelo uso da terra. Como dissemos, que pode estar em um imóvel, mais de um imóvel, ou vice-versa, que tem dados geográficos o uso da terra. Mas o nome do projeto é uma questão administrativa, é apenas um nome. E identificamos que em muitas situações há o interesse de um agrupamento de projetos, então caracterizados por essa tabela PMU, que é a sigla em inglês para Unidade de Manejo e Produção. Temos, então, também uma outra informação do projeto, que é o TP Station. Essa tabela TP Station, vocês vão ver para frente, ela permite que nós classifiquemos o projeto pela estação seca. Porque como nós trabalhamos com dados agrícolas, né, muitas vezes o ano de plantio, o ano de cultivo, se relaciona ao ano agrícola e não ao ano fiscal. Então, às vezes, um projeto plantado em janeiro de um determinado ano se refere ao ano de dezembro do ano anterior. Por exemplo, um projeto que foi plantado em dezembro de 2016 e o outro talhão, a outra área, foi plantada em janeiro de 2017, o projeto é todo 2016, que é o ano agrícola 2016, que começou em 2016. Então, isso em algum momento trouxe alguma dificuldade na hora de classificar o ano de rotação do projeto, e a solução que nós encontramos foi informar a época da estação seca daquele projeto. E agora nós podemos observar que o único campo variável que tem nessa tabela ProGName é o nome do projeto, sendo que os outros 3 são dados que estão em tabelas de referência, né? O PMU pode ser, não necessariamente é um dado fixo, ele vai ser um dado fixo para determinado cliente, mas é um dado que tem uma certa movimentação. A tabela do TP Station já é um dado mais estável. Isso nós fizemos e praticamente não muda. E dentro da tabela TP People, o nome das pessoas muda com frequência, mas o tipo da pessoa e o tipo do município são dados fixos. Então, essa característica ela vai se acumulando e fica assim mais fácil de nós entendermos o que são dados que precisam estar relacionados
Esse é o nome do banco, Banco de Dados Relacional, porque as tabelas precisam seguir uma regra de normalização. Os dados que se repetem ou que ficam vazios devem estar em outra tabela. Então, o nome da pessoa, por exemplo, se nós formos ficar repetindo o nome da pessoa em várias tabelas, vamos acabar cometendo alguns equívocos. Então, esse nome precisa estar numa tabela só, que é a tabela people, no caso. E assim sucessivamente. A próxima tabela que vamos analisar e observar é a tabela project dentro do esquema project. Então, project, esquema, ponto, nome da tabela project. Podemos ver na nossa extrema direita a tabela project e à sua esquerda as tabelas de referência que fazem parte do seu preenchimento. Lembrando que as tabelas que começam com TP são as tabelas que contêm dados fixos, tabelas que representam tipos de referência, por isso a sigla TP. As outras tabelas contêm dentro delas dados fixos e dados variáveis. A tabela, então, vamos ver aqui. A primeira coluna de project é GID, já observamos isso. A segunda tabela é o GID Progname, porque, recordando, essa tabela project, ela se refere ao uso da terra. O uso da terra significa o seguinte: um projeto, uma unidade administrativa que tem um nome, né, o Progname, que está caracterizado lá na tabela Progname, que por sua vez tem as suas tabelas de referência, mas aqui não estão representadas por uma questão de estética, né, na questão do layout que estamos mostrando. Então, um projeto ele pode ter vários usos da terra. Esses usos da terra, eles são, até o momento, o primeiro objeto que tem campo geom. Observem, na última coluna da tabela project, lá no fim, o campo geom. O campo geom significa que são dados geográficos. Então, toda tabela que tem dados geográficos no nosso banco de dados Sysflora, ele tem o nome geom. Bom, um breve comentário aqui importante também, que nós vamos detalhar isso na parte 3 do módulo 2, que trata das questões do banco de dados. Os dados geográficos, eles precisam ter um sistema de referência. O sistema de referência que nós escolhemos para o nosso banco de dados foi o sistema Latilong Sirgas 2000, que tem o SRID, que é a identificação do sistema de referência 4674. Isso vamos ver para frente. Retornando agora ao aspecto do projeto propriamente dito, que são os usos da terra, vamos observar que após a coluna GID Progname, nós temos a coluna GID Use 3, GID REST, GID Conde e GID Use State. Isso significa que cada polígono, cada feição do campo geom podem ter 4 classificações específicas relacionadas ao uso da terra. A coluna GID Use 3, ela trata do uso da terra propriamente dito. Esse uso da terra, ele segue a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz essa classificação em 3 níveis. Por isso, nós temos TP Use 1, TP Use 2 e TP Use 3. Depois nós temos o GID REST, porque esse uso da terra, ele pode apresentar algum tipo de restrição de uso, tipo reserva legal, preservação permanente, unidade de conservação ou alguma outra modalidade desse tipo que está representada pela tabela TP Use REST.
Depois temos a coluna Gide-Conde, que se relaciona à tabela TP e use-conde. Isso significa que, além do uso da terra e além da sua restrição, ela pode ter alguma condição de uso, tipo autorização de supressão de vegetação, um plano de recuperação de área degradada, um plano de recuperação ambiental, alguma característica importante, mas é uma característica, vamos dizer, uma informação secundária, né? E, às vezes, em alguns casos, temporária em relação ao uso da terra. E a quarta e última informação, caracterização sobre o uso da terra é o status, que nós chamamos de GID Use Stat. Esse status do uso da terra é uma informação importante, porque quando vamos elaborar um projeto, chegamos ao campo, encontramos uma situação. Quando fazemos o mapeamento no campo, ele vai representar aquela condição daquele momento que nós chamamos de inicial. Depois levamos esses dados para o escritório e lá no escritório vamos elaborar algum tipo de projeto em cima daquela área. E muitas dessas áreas vão mudar de uso, né? Então nós temos então uma segunda condição de uso, que é o status, que nós chamamos que o primeiro foi uso inicial e o segundo é o uso projetado. Vou para o escritório, faço esse projeto, trabalho com GPS, tudo muito bonitinho. Mas depois vem a terceira etapa, que é a etapa da execução. Esse mapa, esse projeto vai ser entregue na mão de alguém e muitas vezes esse alguém é um operador de máquina de esteira que vai lá abrir os aceros, vai abrir as estradas, vai fazer as delimitações e que algumas situações ele acaba fazendo num lugar diferente, ou por desconhecimento, ou por um erro na execução, ou por haver em campo uma área, uma situação que não estava prevista e que houve necessidade de uma alteração imediata e que não estava contemplada no projeto, mas que precisa ficar registrada posteriormente para que aquele projeto tenha um mapa adequado com a sua implantação. Então, são 3 estágios que nós consideramos para o uso da terra: o inicial, o projetado e o executado. Os outros 2 campos, GID, as duas próximas colunas, o TP área, ele se refere ao tipo de mapeamento que foi feito. Se foi com GPS navegação, se foi com GPS de precisão, se foi baseado... Às vezes você está no escritório e você recebe um arquivo CAD, então ele pode ser baseado em dados secundários, né? Fornecido através de um arquivo do cliente, em formato CAD, em formato Shape, pode ser um mapa escaneado e a gente tem que fazer a vetorização desse mapa. Então ele dá essa informação sobre aquele polígono de uso da terra, qual foi a origem, né, daquele tipo de área. E esse campo GID-RL-CRED, ele é relacionado à análise do imóvel, por isso precisa lá daquela classificação do imóvel, porque quando nós temos reserva legal em crédito, então quando nós vamos fazer o mapeamento do imóvel e precisamos definir a reserva legal, em muitas situações, aquela matrícula, a área daquela matrícula, dentro dos limites daquela matrícula, a vegetação nativa remanescente não é suficiente para se estabelecer a reserva legal. E é permitido que haja uma compensação dessa área em outra matrícula. Então, quando vamos fazer o cruzamento do uso da terra com as matrículas, nós precisamos saber aquela reserva legal a qual matrícula original ela se refere. Muitas situações não é necessário isso, mas nós, particularmente, já pegamos muitos casos
de reserva legal em compensação e precisamos depois, quando fazemos o mapa, identificar qual polígono está relacionado com qual matrícula. Então, às vezes, nós temos a vegetação remanescente numa matrícula e aquela reserva legal se refere a um outro imóvel, a uma outra localização geográfica. Então, em função dessa informação para a elaboração do projeto, foi necessário a inclusão daquela tabela do imóvel rural, a tabela do imóvel rural, sendo que, se isso não se aplicar, nós criamos uma situação para auxiliar, então existem dados default. Se você não quiser preencher esse campo, ele tem um dado lá teórico, de um imóvel teórico, que ele aceita aquilo como default e ele preenche automaticamente esse campo. Na sequência, vem os outros campos variáveis, o refname, onde é o nome de referência, onde nós podemos fazer uma identificação, dar um nome para aquele polígono, o ini e o find date, como já dissemos, porque cada polígono desse de uso da terra, ele pode ter vida útil. Então, aquele polígono que tem um determinado uso, ele pode se dividir em dois, ele pode se juntar, ele pode ser vendido, ele pode ser incorporado um novo polígono. Então, essas datas são relacionadas ao polígono. E dessa forma, nós não perdemos as informações dos polígonos existentes no banco de dados, porque isso é importante. Então, essa característica funciona como se fosse um furacão, que ele vai se movimentando, ele tem localizações diferentes em função de um determinado intervalo de tempo. Então, naquele dia, naquele horário, aquele furacão estava num lugar. E nós precisamos ter todos esses registros, né? Então, tem polígonos que têm vida, ele é dinâmico, ele se altera, mas nós não vamos alterar o polígono. Nós vamos dar um fim àquele polígono, como se fosse a morte dele, e vai nascer um outro polígono, onde nós vamos representar as nossas informações. Então, isso foi uma situação importante. Nós tivemos que quebrar bastante a cabeça para essa situação, porque acontece bastante essa, entre aspas, movimentação de polígono, essa dinâmica, né, com os polígonos de uso da terra, e muitas vezes nós vimos isso, que a solução encontrada era deletar, né, retirar, eliminar o polígono antigo e nascer o novo. Só que se nós fizermos isso, toda a história que estava relacionada àquele polígono vai embora. E no caso do inventário florestal, é muito importante nós termos essa história. E acontece situações de ter, às vezes, lá um talhão, que foi feito um inventário único naquele talhão, e depois a colheita não foi naquele talhão inteiro, e aquele talhão vai ter que ser desmembrado em dois, porque ele terá data diferente de manejo. Então, essa condição permite. Observações, um campo genérico, para se colocar toda a informação que se considerar necessária, e o campo GEON, como já falamos, é o campo que armazena os dados das informações geográficas. Seguindo com as tabelas que representam os objetos que foram apresentados no fluxograma, caracterizando o processo do inventário florestal, temos agora, na sequência, a tabela Rotation, que representa a rotação. Então, ela está no esquema ForestInv.rotation. E ela tem o campo GID, e depois, na sequência, vem os campos de referência de outras tabelas. GID-PROG, que significa o polígono do uso da terra. Então, esse é um dado geográfico, que a rotação precisa estar ocorrendo naquele polígono. Então, um polígono pode ter várias rotações. Então, relação de 1 para muitos. Então, cada polígono pode ter várias rotações. Lembrando, como nós comentamos anteriormente, que o polígono pode mudar. Então, se nós tínhamos uma área que foi
desmembrada em duas, e agora cada uma tem uma rotação diferente, não podemos deixar de fazer essa caracterização na tabela rotation. Então, a relação entre a tabela project, que tem as feições geográficas do uso da Terra, e a tabela rotation, que conta a história das rotações naquela feição, naquele polígono, são muito importantes. Essa relação é importante. Depois, bom, feito esta identificação entre o polígono e a rotação, vemos agora com os dados da rotação propriamente dito, onde nós temos o G de TP-SPP, que é o tipo da espécie. Então, as espécies cultivadas é um dado relativamente fixo, se movimenta pouco, por isso ela é uma tabela TP. Então, esses dados podem estar relacionados lá. Se eu fosse colocar na tabela rotation o nome de cada material genético, de cada espécie, eu poderia escrever isso de formas diferentes, né? E isso iria me dar um resultado indevido na hora de fazer as consultas ou análise desses dados. Apenas, novamente, justificando as questões relacionadas à normalização, onde, se um dado se repete ou fica nulo, deve estar em outra tabela. Então, significa que na tabela rotation, as espécies vão se repetir em várias linhas, por isso ela deve estar numa tabela à parte. E, além disso, esses tipos de espécies não variam tanto. Então, preenchendo essa tabela, eu elaborando essa tabela e mantendo-a atualizado, eu estou tranquilo. Aí depois vem os espaçamentos, que também não variam tanto, ele também fica numa outra tabela, e vem os tipos de rotação, né? Alto fuste, talhadia, assim por diante. E depois os dados que variam mais. Está lá o stand, que é o número do talhão, o ano do ciclo, que é o year cycle, onde cada ciclo é o conjunto daquelas três informações anteriores, espécie, espaçamento e rotação, né? Sendo que tem datas diferentes. Cada vez que eu inicio, que eu planto uma espécie com determinado espaçamento, estou numa determinada rotação, aquilo é um ano de ciclo, aquilo não muda. Vai mudar o tipo da rotação, né? O tipo da rotação muda, por isso tem a data. Mas o ano do ciclo está associado à espécie e ao espaçamento, porque isso, em todas as rotações, isso não vai mudar. Eu vou plantar, eu vou cortar, vai ser a mesma espécie, vai ser o mesmo espaçamento. Se eu for fazer uma reforma, mudar a espécie, o espaçamento ou ambos, vai iniciar um novo ciclo. E o ini hot e o fine hot, já comentamos que é a vida útil de cada rotação. Então, cada vez que encerrar uma rotação, ela pode estar no mesmo polígono, né? Eu devo botar o fim da rotação e encerrar aquela rotação. Se haverá uma nova rotação no mesmo polígono, eu vou abrir um novo registro, sendo que os campos que estiverem com a coluna fine hot vazios, nulos, são os que estão vigentes, os que estão ativos, vamos dizer assim, né? A próxima tabela que nós vamos mostrar é a tabela Forest-Inv, que está no esquema Forest-Inv. No caso do inventário florestal, podemos considerar que essa é uma das tabelas mais importantes, porque ela traz diversos parâmetros relacionados a cada inventário florestal, no qual o técnico responsável precisa tomar várias decisões antes de fazer o inventário. Muitas dessas decisões, elas podem estar pré-estabelecidas, são condições, vamos dizer, fixas, mas a combinação dessas condições, desses tipos de referência, depende do objeto do inventário florestal que ele for trabalhar.
Primeira coluna, GID, como já comentamos. Todo inventário florestal tem que ter um contrato, então um contrato pode ter muitos inventários florestais. Foi a relação que nós fizemos, o GID contra. A terceira coluna é o GID-TEC, né, que é o técnico responsável, que precisa haver uma pessoa na tabela People e que vai receber uma qualificação profissional na tabela Prof-Quali, né? Seria um engenheiro florestal, seria um engenheiro agrônomo, se ele tem mestrado, se ele tem especialização, enfim, as informações necessárias para a elaboração do relatório final do inventário florestal relacionadas ao responsável técnico estão armazenadas na tabela Prof-Quali, porque o responsável técnico do inventário florestal é uma pessoa importante e é ela que toma as decisões e tem a responsabilidade sobre os resultados do inventário. Depois, na quarta coluna, a GID-Config, ela trata de uma tabela que nós apelidamos de configuração do inventário florestal. Porque existe uma pré-combinação de fatores que vão nortear, que vão embasar o tipo de amostragem que nós vamos fazer. E isso, as condições, elas podem ser combinadas. Elas se tratam do objetivo do inventário florestal, elas tratam do tipo do inventário florestal, elas tratam da origem da floresta, elas tratam da diversidade das espécies que vão desembocar no desenho da amostragem. Então, essa tabela TP Objective é o objetivo do inventário florestal, e depois na frente nós vamos detalhar quais são os tipos, isso nós vamos falar para frente. Por enquanto é mais a compreensão de como nós montamos a estrutura do banco de dados a partir daquele fluxograma, né, lá da modelagem, a partir da modelagem. Temos a tabela do TP Forest Inv, então inventário contínuo, inventário temporário, a origem da floresta, se ela é plantada, se ela é nativa, a diversidade das espécies do inventário, se é monotípica ou multiespécies, o desenho da amostragem, se a amostragem é casual ou se é sistemática. E isso, então, essas quatro condições, o objetivo, o tipo do inventário, a origem da floresta e a diversidade, desembocam, né, indicam, resultam no tipo de amostragem que eu vou fazer. Então, como essas combinações elas são relativamente estáveis, fixas, normalmente o tipo de amostragem que eu preciso em relação ao objetivo, assim por diante, nós estabelecemos, isso ficou agrupado numa tabela que nós chamamos de TP Config FI, de Forest Inv, então a configuração do inventário florestal. Então, quando eu vou fazer um novo inventário, eu não preciso estabelecer isso todas as vezes. Basta que eu escolha qual é o tipo de configuração que eu vou usar. Na quinta coluna, o TPSU, feito agora essa configuração, né, a escolha da configuração, eu vou dizer que tipo de unidade de amostra eu vou usar. Então, as tabelas TP-SU Form, que é a forma das unidades de amostra, circular, quadrada, retangular, com as dimensões, né, desse tipo, elas combinadas, eu escolhendo a dimensão, ela contém a forma, então eu vou lá na tabela do Forest Inv e escolho qual é o tipo de unidade de amostra que eu vou usar. Quando eu escolho isso, ele já me diz qual é o tipo a forma da amostra e o tamanho das dimensões dessa amostra. Depois eu tenho na sexta coluna o GID-TP-SU-PL, que é o SU Place, que é o tipo de alocação que eu vou fazer dessas amostras no campo. Eu vou usar GPS, eu vou usar bússola,
eu vou pintar os lugares lá, como é que eu vou fazer isso? Com tinta a óleo, com tinta latex, como é que eu vou fazer? Depois eu tenho na 7ª coluna o G de TP Data, que é como é que eu vou coletar esses dados. Eu vou coletar com papel, né? Anotar numa ficha de campo, eu vou coletar no GPS, eu vou anotar no coletor de dados separado. Depois eu tenho a coluna G de TP Tree, como é que eu vou medir essas árvores, né? Quais são as árvores que eu vou medir, qual é o limite mínimo do CAP, qual é a altura do CAP, se eu vou medir a altura de todas ou não, se tem altura dominante ou não, se eu vou medir a altura comercial ou não. Então, todas essas especificações sobre a forma que eu vou fazer a medição das árvores, elas estão contempladas na tabela TP-TRI, porque isso também é um dado relativamente fixo e que se repetem a mesma condição em diversos inventários. Depois eu tenho a coluna G de TP-STEM. Como é que eu vou calcular o volume, né, desse tronco? Esse tronco, eu vou calcular o volume como? Vai ser, eu vou usar cubagem rigorosa, eu vou fazer a cubagem, eu vou usar fator de forma, eu vou usar um dado secundário para usar um modelo matemático, um fator de forma. Como é que eu fiz isso no meu inventário? Depois eu tenho o G de TP Error. Qual é o erro do meu inventário? Como esse erro ele já é quase que pré-estabelecido em algumas condições legais, quando eu vou fazer supressão de vegetação tem que ser 10%, quando eu vou fazer manejo florestal tem que ser 20%, quando eu vou fazer um inventário precoce eu quero 5%, enfim, esses números não são tão aleatórios, eles têm já uma certa tradição, né, para as pessoas que trabalham com inventário. Se eu quiser acrescentar algum número a mais diferente disso, eu posso ir lá e preencher na tabela, mas é um dado que eu não preciso todas as vezes estar preenchendo, que é mais uma fonte de erro, é mais uma coisa de eu botar errado. A gente não vai escolher um erro tipo 5,2, né? Não existe isso nas referências bibliográficas. Depois tem a probabilidade, que normalmente é 90%, né? 95%, 99%. Isso também pode ser pré-estabelecido. E no final, as informações que variam para cada inventário é o tamanho da minha amostra inicial, qual é o coeficiente de variação, né, que eu estou previsto, que nós chamamos aí de PROV-CV, que é o coeficiente de variação previsto. Qual é o diâmetro mínimo, MIND, o MIND, né, que é o diâmetro mínimo que eu vou aceitar na minha medição para que haja depois uma consistência no meu banco de dados. E qual é a altura máxima possível naquela população? Vamos supor, se for 40 metros, eu vou botar lá 40 metros para evitar um erro de digitação de 50 metros, 60 metros, 400 metros. Isso evita, né, cria um controle para que nos erros de digitação, que são erros comuns. A tabela ForestInv.SU, SU significa unidade de amostra, né? Sample Unit, é uma tabela simples, porque a unidade de amostra, a informação mais importante da unidade de amostra é o campo GEON, é a sua localização geográfica. O endereço geográfico, a localização geográfica de uma unidade de amostra é a informação mais importante desse objeto. De qualquer forma, nós colocamos duas informações de referência para que não ficasse tão solto, para que houvesse uma forma de fazer uma identificação, uma busca baseada em algum critério. Então, nós relacionamos a unidade de amostra ao nome do projeto, por isso temos aí a coluna G de Progname relacionada à tabela Progname, e criamos uma coluna IDSU, onde fica livre para o usuário usar qualquer tipo de identificação dessa amostra, como o nome do projeto, como o número da amostra, enfim, a forma como ele quiser. Quando nós formos rodar os exemplos, isso será demonstrado, mas o item mais importante da unidade de amostra é o seu campo GEON,
e a sua identificação para o sistema do banco de dados é o seu campo GID. A tabela ForestInv.InvHot é uma tabela que foi criada para representar a relação de muitos para muitos entre a tabela ForestInv e a tabela Rotation. O que significa isso? Que um inventário florestal pode ter muitas rotações e uma rotação pode ter muitos inventários florestais. Então, isso representa a relação de muitos para muitos, que necessita de que haja uma terceira tabela para representar a relação entre essas duas anteriores, onde nessa tabela nós vamos especificar, através ali da segunda coluna, GID-INV, cada GID-INV, qual foi o seu GID-HOT, qual foi a sua rotação. Então, para preenchermos essa tabela, precisamos previamente preencher a tabela ForestInv e a tabela Rotation. Não é? Bom, nesse caso, ainda temos algumas informações que são específicas dessa informação do InvHot. O que significa isso aí? Em cada inventário de cada rotação, eu posso escolher uma equação de altura e uma equação de volume, que vai servir especificamente para a combinação daquele inventário com aquela rotação. Essas equações de volume e de altura, elas são pré-estabelecidas conforme as tabelas de referência se apresentam. Vejam que no extrema esquerda eu tenho a tabela TP, EC, DEP, VAR, que significa que são equações, são variáveis dependentes das equações, né? Eu tenho o tipo das equações de regressão, e tenho vários modelos. Então, eu tenho modelos para altura, eu tenho modelos para volume, eu tenho modelos para o variograma. Então, na tabela EQH, eu já escolhi o tipo do modelo de regressão e ela armazena os parâmetros daquele modelo. A mesma coisa na tabela EQV. Ela armazena os parâmetros dos modelos de volume. A mesma coisa na tabela EQVGM, que ela armazena os valores das equações do variograma. O variograma é a parte de preparação da interpolação pelo método da Krigage. Essas informações nós só vamos utilizar lá na frente, quando nós formos fazer a análise espacial do nosso inventário florestal. Então, está aí GID-EQH, o GID-EQV e o pixel, está lá o expoente, esse expo, exponencial, permite nós fazermos a transformação dos dados, quando os dados não apresentam normalidade, ele permite fazer a transformação dos dados, porque raiz quadrada, logaritmo, tudo se resume a exponenciais. Então, nós podemos arbitrar diretamente o exponencial, sendo que o exponencial default é 1, onde não há necessidade de transformação dos dados. Então, o GID-EQVGM se relaciona ao modelo matemático utilizado para o variograma, quando fazemos a análise da covariância, né? O valor da variável da unidade de amostra com as suas distâncias. Esse é um assunto que vai ser tratado bem no fim do nosso curso, na parte da análise de geoestatística, mas vai utilizar esses dados que estão nessa tabela. E o tamanho do pixel também é utilizado para fazer a parte da geoestatística, onde é o tamanho do pixel que vai ser utilizado para fazer a interpolação da Krigage. A tabela ForestInv.InvSU é uma tabela que foi criada para representar a relação de muitos para muitos entre a tabela InvHot e a tabela SU. Então, a tabela InvHot, onde estão lá
armazenados, o relacionamento entre cada inventário com cada rotação, significa que cada inventário com cada rotação pode se relacionar com muitas unidades de amostra. Mas cada unidade de amostra também pode se relacionar com vários ou muitos INVI-ROT, inventários e rotação juntos. Então, retorna à mesma condição, é a representação de uma relação de muitos para muitos, que é necessária a criação de uma tabela específica para fazer essa relação. Então, temos lá a coluna GID e INVI-ROT, relacionada à tabela INVI-ROT, e temos a coluna GID-SU, que representa o GID da tabela SU. O que nós vamos ter de informações a mais é o measured date, measured, para saber se ela está medida ou não, e o comment. Por quê? Nós muitas vezes fazemos um planejamento para medirmos em campo uma determinada quantidade, uma determinada amostragem contendo um certo conjunto de unidades de amostra, e por alguma razão não é possível fazer essa medição. Ou já foi cortada aquela área, ou não tinha acesso, houve alguma razão qualquer que impediu essa medição. Então, esse campo measured é um campo booleano, é um campo sim ou não, se foi medido ou não, e o comment é um comentário que vai explicar a razão pelo qual ele não foi medido. Por default, quando inserimos um novo registro na tabela INVI-SU, o measured é por default true e o comment é vazio, é um campo que pode conter registros nulos. A tabela ForestInv.tree, ela representa então a medição da árvore, onde cada INVI-SU pode ter muitas árvores, configurando a relação de 1 para muitos. E na tabela tree eu posso escolher a espécie para cada árvore, característica específica do inventário de nativa. Então, esse banco de dados que realizamos, ele pode ser aplicado tanto para florestas nativas quanto para florestas plantadas. Nas florestas plantadas, normalmente se representa a espécie na rotação. O banco de dados contempla isso. E no caso das florestas nativas, onde cada árvore é uma espécie, eu vou representar aqui na tabela tree, né? Então, a principal diferença é essa. Na questão do processamento, nós estabelecemos uma regra simples, mas a principal diferença é oferecer essas duas opções para registro da espécie. Quando o inventário é de plantada, por exemplo, que a espécie fica representada, o detalhamento na rotação, aqui na tabela tree ela entra um nome genérico para todos. Por exemplo, eu posso representar um clone na tabela da rotação, por exemplo, eucalipto grandes 144. E aqui eu vou representar a espécie como eucalipto. Todas as árvores vão ser iguais aqui. No caso da nativa, inverte. Lá na tabela da rotação, normalmente a gente tem uma rotação só na área da nativa. Eu vou dizer que ela é uma espécie nativa, sem especificar qual é. E aqui na tabela da árvore eu tenho a possibilidade de dizer espécie por espécie de cada árvore. Depois nós temos a coluna GID-TIM, que especifica qual foi a equipe que fez a medição. Então, se são pessoas, as pessoas precisam estar inseridas na tabela People. E na tabela Team, eu vou escolher lá 4 GIDs People, né? GID POP 1, 2, 3, 4, 5, para dizer, estão previstas equipes de até 5 pessoas, né? Depois nós vemos o measured date, que foi a data que foi medida essa árvore. Então, depois de diversas análises em relação a onde colocar a data, principalmente porque nós coletamos os dados do inventário com o GPS
Então, ele automaticamente ele coloca em cada registro de árvore, né, que como eu registro o ponto, né, da árvore com GPS, quando eu registro esse ponto, ele automaticamente me coloca a data. Então, acabamos concluindo que na árvore era o melhor lugar para estar essa informação da data da medição. A coluna TRI, ela identifica o número da árvore, né? É um campo de texto. A coluna CAP é a circunferência, a altura do peito. HC, a altura comercial. HT, a altura total. Se é bifurcado ou não. DOM-TRI, se é uma árvore dominante ou não. HILT é a saúde da árvore, é uma nota que varia de 0 a 5. Trunk form é a forma do tronco, também é uma nota que varia de 0 a 5. E o campo GEON, que na coleta do dado ele não é obrigatório, mas no banco de dados, no geoprocessamento, para inserir os dados, a referência geográfica, a coordenada geográfica da árvore é obrigatória. Se nós não tivermos esse dado pela coleta do GPS, os scripts que nós estabelecemos, as funções, né, que dentro das funções tem os scripts, isso a gente vai explicar, vai detalhar mais para frente. Eles pegam a coordenada geográfica da unidade de amostra e distribuem para todas as árvores. Finalmente, a última tabela na nossa estrutura do banco de dados, a forestinv.triene, ela é igual, praticamente quase igual à tabela anterior, a tabela TRI, porque a árvore, quando nós medimos a árvore pela primeira vez, ela ganha um identificador único, um GID. Então, para que nós possamos acompanhar as medições subsequentes da mesma árvore, nós temos uma tabela onde nós cadastramos esta árvore e uma outra tabela onde armazena os dados das medições subsequentes da mesma árvore. Então, ela é chamada de triene, porque pode ser a mesma árvore, pode ser medida N vezes. As informações são as mesmas, com exceção do GID-TRI. Então, o GID-INV-SU é uma informação obrigatória para cada árvore, para que eu saiba aquela árvore, qual inventário e qual unidade de amostra que ele se refere, e o GID-TRI é uma informação obrigatória que eu tenho que saber o GID, né? A identificação única da árvore que foi cadastrada. O que nós fazemos, isso depois nós vamos mostrar para frente também, quando nós vamos medir unidade de amostra em inventários contínuos, e a mesma árvore vai ser medida várias vezes, nós enviamos um shape com a última medição das árvores para ser inserido no GPS, e isso no campo já vai lá com a informação do GID da árvore anterior. Então, quando a árvore vai ter a medição a partir da segunda, né, medição, quando vai ter uma medição nova, mas já tendo uma anterior, o número dessa árvore ela tem que ir para o campo, porque é uma informação que já existe. Como são muitas árvores, isso é uma coisa que não tem viabilidade de fazer manualmente um por um. Isso tem que ser pré-selecionado, existe um script, né, dentro de uma função próprio para isso, para fazer a exportação dessas árvores, e existe também uma restrição para que a mesma árvore não incida, né, de volta na tabela TRI, por exemplo, né? Poderia haver uma confusão em relação a isso aí.